3, 2, 1. Foi. Estamos ao vivo, direto dos estúdios Bruno de produção. E vamos... Estúdio Bruno. Tá, uma miséria. Pera aí, gente, tá faltando uma parede aqui pro estúdio Bruno, senão depois... Pera aí, rapidinho. É que os estúdios Bruno começam cedo o trabalho hoje. E aí tem estúdio Bruno, tem a configuração dia e tem que ter a configuração noite, né? Aí a configuração noite não foi montada, porque não deu tempo nem de parar para beber uma água, de fazer um xixi, tá difícil. Hoje tudo isso tá tudo escuro. Mas vamos lá, pronto. Voltamos ao vivo. Como se nada tivesse acontecido. Oi, tudo bom? Boa noite. Estamos começando agora os estudos. Opa, agora sim. Agora eu saio da penumbra. Bom, vamos lá, galera. Questões. A Evelyn faz o seguinte questionamento. Ela pega no artigo 1º, C, que diz do que o psicólogo e a psicóloga devem fazer. Prestar serviços psicológicos de qualidade em condições de trabalho dignas e apropriadas à natureza desse serviço, utilizando princípios, conhecimentos e técnicas reconhecidamente fundamentados na ciência psicológica, na ética e na legislação profissional. Foi essa segunda parte que mais chamou a atenção da Evelyn, porque ela questiona o seguinte: quais os conhecimentos e técnicas reconhecidamente fundamentados na ciência da psicologia? Onde encontro? Exemplo: constelação pode ser feita por um psicólogo? Mesma dúvida por artigo 2F e artigo 20C. Parecendo que nós estamos na aula de direito aqui, né? Então, vamos lá. Primeiro, essa questão da Eva. Ela está preocupada quando diz que a gente tem que fazer o nosso trabalho em técnicas reconhecidamente fundamentadas na ciência psicológica. Nós, enquanto profissão, temos uma série de regramentos para a gente saber, não é de regramento, né? O que nos faz psicologia? É um método. Nós temos um método. Porque, assim, como a gente já discutiu, vocês viram em outras disciplinas, psicologia é uma coisa só da psicologia, nosso curso de psicologia? Não. Educação física trata com psicologia? Trata de psicologia. O cara que está no RH, ele lida com questões da psicologia? Lida com questões da psicologia. Se a gente ousar criar uma peça teatral e a gente quiser falar sobre questões da psicologia, a gente pode escrever? Podemos escrever. Agora, o que diferencia todas essas psicologias, lá do romance, da peça, da educação física, do motivador, né, do técnico de futebol, do coach, o que diferencia para nós? Nós temos um método de construção de conhecimento. Nós fazemos o conhecimento psicologia através da lógica da ciência. E existe uma profissão que é regulamentada em cima desses conhecimentos e práticas. Certo? Então, para ter uma construção de um conhecimento, vocês já passaram tanto pela minha aula, nas aulas do professor Jefté, nas aulas da professora Pedrita, que é método. Vocês estão vendo o quanto é diferente do que uma construção de senso comum. Então, é através dessa questão de um olhar para o método que nós vamos saber o que é psicologia e o que não é psicologia. Pode existir erros metodológicos na psicologia? Pode.
E por isso mesmo, nós temos um código de ética, nós temos uma reflexão, nós somos enquanto disciplina, né? A gente é uma profissão. Então, existe uma série de órgãos regulamentadores sobre o que é prática em psicologia. E isso vem desse acúmulo de estudos científicos sobre psicologia. Então, quando a gente vai aplicar um teste, vocês sabiam que um teste tem validade? Um teste não é para sempre. Eu posso criar um teste hoje, daqui a alguns anos esse teste não é mais válido. Tem um teste que eu mesmo estou doido para fazer algumas contestações, e até hoje ainda não parei para ter tempo, mas eu acho muito curioso, que é um tal chamado PCLR, que é um teste para identificação de psicopatas. A gente discute ele em Psicologia Jurídica 2. É da ordem do escabroso, mas ele está aí. E a gente tem que, com argumentos científicos, contestar esse teste. Se eu crio um teste, é comum, né, numa graduação, numa pós-graduação, num mestrado, num doutorado, você fazer a validação, a criação de testes. Então, o teste, ele nasce de um estudo, normalmente de um estudo de pós-graduação, numa lógica de um mestrado, de um doutorado, depois de muito estudo sobre um tema, aí a gente faz a prática, a gente faz a avaliação daqueles dados, para, enfim, a gente consolidar aquilo como um teste psicológico válido. A gente faz um trabalho de validação. Existe uma série de critérios e etapas para a gente fazer validação, tanto para quando a gente importa um teste, porque não adianta só importar o teste e traduzir, a gente faz a tradução e validação, porque a cultura inglesa é diferente da cultura brasileira, que é diferente da portuguesa, que é diferente da francesa. Então a gente vai sentar, vai estudar, vai aplicar, vai ver os prós, o contra, vai ver se aquilo encaixa para a nossa realidade, e aí a gente tem uma validação sobre ele. Para o domínio de vocês, no site do Conselho Federal de Psicologia, a gente tem a página da SATEPS, que é uma página que está lá todos os testes psicológicos, todos aqueles que estão válidos, está tudo lá. Então, você quer usar um teste de motivação, aí você entra lá e te dá a lista dos testes de motivação, quais estão valendo, se ainda está em vigor. Por quê? Porque pode ser que um teste já não está mais validado. Eles têm período, de tempos em tempos, a gente tem que fazer uma revalidação dele, para ver se ele ainda pode ser aplicado. Então, existe todo um critério científico para a construção desse material, tanto no que diz respeito à técnica, do que no que diz respeito à construção teórica. Você não chega e de trás da orelha vai tirando. E para você ter suas formulações, como é que funciona no meio acadêmico? Você tem que botar a prova. Você vai distribuir para os pares. Então, se eu começar a fazer uma teoria onde eu vou estudar não os pontos negativos, não quero falar sobre depressão, sobre esquizofrenia, sobre obsessão, eu quero falar sobre alegria, sobre gratidão, sobre afetos positivos. Eu vou fazer uma psicologia positiva. Então, eu vou estudar sobre esses fenômenos, eu vou fazer uma leitura, eu vou fazer testes, aplicações, vou colocar o meu saber diante de pares, para falar, isso é válido, isso não é válido, isso aqui está certo, isso aqui não está, olha o erro aqui, olha ali. Tem uma coisa que vocês vão aprender quando vocês estiverem nas pós-graduações de vocês, que o TCC ele é uma passagem por isso, trabalho de conclusão de curso. Você chega e você começa a escrever um trabalho. A graduação, vocês já vão começar a ter isso. Vocês vão mandar trabalho e a gente vai devolver para vocês. Olha, isso aqui está errado, isso aqui está errado, tem que arrumar. Até vocês chegarem na graduação, como é que era a lógica, né? Ah, faz um trabalho, entrega para a professora, ela dá a nota, pronto, acabou. Como é que funciona na graduação? A gente faz acompanhamento, eu gosto muito de fazer isso. Eu tiro os trabalhos, eu acompanho a turma. Eu quero, vamos estudar sobre isso, vamos ver.
Então, traz aqui, vamos discutir. Não, isso aqui, ó, tá dando margem para isso ou para aquilo. Vai atrás de tal material, vai atrás do outro. E a gente vai construindo. Quando você vai para uma qualificação, seja do seu mestrado ou do doutorado, você chama pesquisadores externos e eles vão ler o seu trabalho e vão criticar o seu trabalho. Olha, aqui está assim, aqui está assado, aqui está enviesado por causa disso, aqui está assim, não, mas esse aqui está bom, esse aqui não está. E aí a gente vai construindo um trabalho científico. Ele precisa de ter essa avaliação de pares. Agora, quando ele não passa por isso, ele não é um conhecimento científico. Nós só podemos usar desse conhecimento que é do conhecimento científico. Então, é uma pergunta que não é simples, porque a gente entra dentro da lógica da psicologia num labirinto. Por exemplo, vocês sabiam que psicanálise não é estritamente psicologia? A psicanálise ela é a parte, ela não é estritamente da psicologia. Então, você pode ter assistentes sociais, você pode ter economistas, você pode ter pessoas de outras áreas falando. Ela tem uma outra formação. Nós estudamos psicanálise na nossa graduação, sim, né? A gente estuda psicanálise na graduação, vocês vão ter disciplina de psicanálise também e tal. Mas, se alguém quiser se formar em psicanálise, ele faz uma formação que passa fora da graduação de psicologia. E esse é um problemão, porque é muito sério pessoas que não fazem a graduação em psicologia e chegam a ter essa formação para atender. Qual é o problema? É que quando você não tem um órgão regulamentador, você fica a ver navio, você fica na mão do cara que te atende. Por que para a psicologia, essa questão do coach é um grande problema? Pessoas que fazem cursos de 12 horas, de 40 horas, e se transformam em coach. Qual que é o problema? O problema do coach, no que diz respeito à psicologia, é quando ele quer lidar com questões complexas da psicologia que ele não dá conta. Aí isso se torna um problema. Você tem alguém na sua vida que vai falar, olha, acorda. Não, tá na hora de acordar, que vai te ligar, né? Eu sou muito preguiçoso, tenho preguiça para acordar. O meu coach me liga 7 horas da manhã, agitadão, vamos acordar, vamos levantar, que hoje você tem que ganhar o mundo e tal. Aí eu vou e acordo. Aí, durante o meu dia, eu dou uma desanimada, ele me sempre manda uma mensagem assim, foco, força, determinação, você vai chegar lá, aí eu animo, eu que tava desanimado, anima, aí eu começo a fazer, concurso, aí eu fico assim, no desânimo, mas depois do almoço ele sempre me liga para perguntar como é que eu tô, fala que eu tenho que sair do ponto onde eu tô, que é minha zona de conforto, que se eu quiser chegar no objetivo, que eu tenho que ir. Gente, para alguns isso vai ser super legal, e vai dar resultado, mesmo. Ter um motivador pessoal, vai dar. Agora, se você tem uma depressão, se você tem esquizofrenia, eu estou aqui colocando classificações, rotulações que o DSM dá, mas assim, dependendo da situação que você está, não é o coach que vai te dar o resultado. Você já pensou? Vou dar um relato de um caso que eu atendi que foi muito interessante. Era um jovem e na família dele, todo mundo tinha alcançado, né, um status da sociedade diante da formação. E aí, assim, pai era um empresário. A Cirita ficou até de olho, né, Siri? Vem me vigiar, né? Acho que aí, o que acontece? Ele, tipo assim, o pai era um grande empresário do setor não sei o quê. A mãe era uma mulher que se deu muito bem, foi para a área de não sei o quê e tal lá. Os irmãos já estavam, todo mundo tinha passado, um fez faculdade aqui, já estava no doutorado, não sei da onde, não sei o quê. E existia sempre essa pressão de que ele tinha que crescer, que ele não podia ficar para trás, não sei o quê. E sempre essa coisa, sabe essa vida que nos impõe?
que você tem que fazer sucesso, você tem que ganhar dinheiro, você tem que não sei o que e tal. E aí, ele vinha num movimento muito de parar mesmo, de se sabotar, de chegar em determinado ponto, aí ele volta, e de repente tá bem, ele de repente começa a desanimar, inclina para aquela coisa de ficar mais fechado, de ficar mais triste, de ter uma menor produtividade. E aí eu lembro que a gente começou a fazer um trabalho, foi andando, e teve um dia que ele chegou para mim e trouxe um presente. O presente que ele me trouxe foi uma tartaruga. E a partir dali ele começou a falar da tartaruga. Ou seja, ali ele pegou a deixa para falar qual que é o tempo dele. Né? Tipo, ele já estava nesse conflito e ele, ali na análise, ele começou a questionar, assim, e se for para você também fazer isso, saiba que não é o caminho. Então, para alguns, acelerar, essa é a contemporaneidade, né? Essa é a ideia da contemporaneidade. O Alfredo Simonetti diz, a contemporaneidade é como se fosse uma esteira na velocidade 20. E falam que a gente tem que entrar e correr no 20. Aí a gente entra, dá aquele pique, e daqui a pouco cata cavaco, tropeça, cai, porque não aguenta ficar muito tempo naquilo. Mas assim, o ideal é que esteja lá no 20. Não é 110, é 220. Sempre mais, sempre lá em cima. Só que não é isso que vai ser legal para todo mundo. Um profissional de psicologia, ele tem que saber que a cada sujeito que ele atende, ele vai criar uma nova psicologia ali. Porque tem de tudo. E não pode ser a minha imposição do que eu, enquanto profissional de psicologia, acho certo, que deve valer sobre o sujeito. Eu não tenho que impor o meu modo de vida sobre o outro. Então, vai ter alguns, vai ter casos, e isso é tão claro, essa coisa da gente não impor o nosso modo de vida, que é até importante que nós, na psicologia, que a gente possa reconhecer que, às vezes, um coach vai fazer bem para uma pessoa, mas que existe um limite, não vai fazer bem para todas. Em alguns casos pode não ser o caso. Pode ser que essa não seja a melhor saída. Às vezes não precisa nem ser coach, porque assim, pelo tempo que alguns têm de formação, podia ser um amigo, pode ser alguém que está fazendo essa função. Então assim, às vezes ter alguém que te motiva é muito bom. Às vezes isso vai ser um problema. Então, já pensou essa pessoa que eu falei, da tartaruga, na mão de uma pessoa que está assim, não, você tem que ir, você tem que fazer... Vai adoecer, vai somatizar. É muito possível que ele chegue a somatizar. Quando você tem um registro, como a psicologia, é porque a gente vai ter uma capacidade de fiscalizar o trabalho que está sendo feito. Existe uma norma, existe um código de ética, existem questões que pautuam, né, e regulamentam a nossa prática. Eu não posso usar qualquer instrumento, eu não posso fazer o que é da minha cabeça, eu não posso fazer imposições sobre o sujeito. Existe toda uma formação científica, técnica, para a gente executar o nosso trabalho. E se eu falhar, se eu entrar em erros, o meu conselho vai vir para conversar comigo. E é muito interessante, o conselho, ele não é um órgão que visa também atuar de forma punitiva, ele é educativo, né? Tanto é que se a gente passar qualquer problema, não sei como é que eu vou lidar agora, como eu falei lá na questão do sigilo, que abre ou que não abre, a gente vai até o conselho e conversa com o conselho. Isso, de certa forma, dá uma garantia também de apoio para nós, mas dá uma garantia ao sujeito que está sendo atendido, que vai ser um trabalho de qualidade. Agora, qual que é o órgão que fiscaliza o coach? Isso vale para todas as formas de terapia. Porque para a gente ter a psicologia, a gente está debatendo dioturnamente, a gente está discutindo, a gente está vendo avanço científico, tecnológico, para ver o que pode, o que não pode, o que é ética, que caminho que nós estamos indo. Nossa, é um curso que vocês vão aprender muito. Aprender a se desconstruir. Uma das primeiras coisas que a gente faz é desconstruir. Assim, esse primeiro período, né?
Quanto que vocês não tiveram essa quebra da lógica do senso comum? Olha para o início do curso. Olha como é que vocês, talvez ainda não tenham chegado nesse ponto, mas essa coisa de adaptar, de já falar o que é, e de não sei o que, sobre assuntos da psicologia, como é que vocês já estão muito mais assim, não, peraí, deixa eu estudar mais, deixa eu entender mais. É um curso que faz essa transformação para a gente olhar os nossos preconceitos, porque a gente não está aqui para virar o ser humano ideal que vai ensinar os outros a serem seres ideais. Por isso tudo a gente tem um conselho, a gente tem regulamentação. Agora, se você vai entrar em qualquer outra terapêutica que não é de base psicológica científica, boa sorte. Pode fazer bem? Pode fazer bem. Pode fazer mal? Pode fazer muito mal. Muito mal. E, ó, não tem pior, nada pior. É melhor, às vezes, não fazer nenhum trabalho psicológico do que fazer um que vai fazer mal. Se entrar em alguém que vai fazer um trabalho, que vai lidar com questões da psicologia, que vai te fazer mal, às vezes é preferível nem fazer. Por isso um compromisso da formação, por isso o compromisso de ter um conselho, de regulamentar as nossas práticas, da gente só fazer aquilo que está dentro da lógica de algo científico. Por que a gente fala tanta ciência? Visível, previsível, replicável, que é a normatividade de Popper para a ciência. Então aquilo já foi testado, aquilo você não traz de trás, não tira de trás da orelha. É que nem a discussão que a gente teve aqui da medicação, teve o grupo do Renato, né? A da fake news, todos vocês fizeram, né? Mas eu achei, vou trazer de exemplo, por exemplo, foi ótimo. Aí eu vou trazer o exemplo do grupo do Renato, que levantou a questão da medicação. Pô, você testa. Eu trouxe para vocês o que é uma pesquisa experimental. Os conhecimentos em psicologia não nascem só de uma pesquisa experimental, mas nascem de um método científico. Né? É muito rigoroso para você poder afirmar qualquer coisa. Aí eu viro e falo assim, homossexualidade é doença, eu vou curar. Tá, então me diz aonde que está marcada a ideia de patologia. Me diz o entendimento de patologia e me fale por que você tem que fazer essa cura. Porque ele é diferente de você? Aí ele é doente? Onde que está o mal? Ah, Bruno, mas aí porque segundo a minha religião... Ah, tá. Por os seus preceitos religiosos, você não admite. Mas psicologia não é a religião. Esses são os seus valores pessoais. E é bom que você tenha valor. Mas é melhor ainda que você não tenha valor sobre tudo para ser psicólogo. Porque se tiver, não vai dar certo. Não parte do valor. Então, gente, a gente quando chegar no período que vem, vai estudar processos psicológicos. E quando a gente entra em processos, eu falo o que é percepção para Wundt. Eu volto lá em Wundt e dou uma aula assim, sobre o que é a percepção em Wundt. Galera, é de dar um nozinho assim, gostoso na cabeça. De, caraca, que doideira, olha só que legal que ele está falando. Ciências naturais, aí o imediato, e a experiência. Cara, é muito doideira. Aí você vira e fala assim, o João das Couve ali falou agora, criou uma teoria. Mas de onde é que ele... Qual que é o embasamento? Qual que é o embasamento da filosofia da ciência dele? Houve testes? Como é que ele está generalizando isso? Como é que ele é capaz de criar generalizações? Não é assim. Não é assim. Então, para fazer a nossa prática, a gente tem que se pautar nesse tipo de conhecimento. Na psicologia, a gente pode, enquanto psicólogo, se pautar. Isso é uma grande discussão, né? Porque a gente consegue fazer isso. A gente consegue se pautar, por exemplo, na psicanálise. Beleza.
Tem ali, existe um método, é discutível. A gente tem um problema na psicologia, né? Que a gente discutiu até aulas atrás. Não existe um padrão único do como vai ser a psicologia. A gente está construindo e acho que a gente nunca vai chegar. Mas isso não impede a gente de fazer um trabalho científico sério. Então, é através dessas referências que a gente vai ver como é que esse cara que eu estou lendo chegou até essas conclusões. Como é que ele resolve tais problemas de filosofia da ciência, problemas metodológicos, e aí a gente vai entendendo o que é esse trabalho, o que é sério, o que não é. Aí a gente vai entendendo a construção da coisa. A Evelyn levantou a mão, já vou te dar a palavra, Evelyn. Vocês vão ter, durante a graduação, um entendimento do que é nosso e o que não é. Seria até muito ousado da minha parte chegar aqui, baixar e falar tudo que é, que não vai dar nem tempo. Mas nós nos guiamos através de um conhecimento científico. E não quer dizer que só porque é científico que está certo. Eu posso aqui, enquanto cientista, psicólogo que sou, construir algo, chegar lá na frente eu ver que está errado e aquilo não ser válido. Para ser válido, precisa estar validado pelos meus pais. E aí, quando entra... Aí vai entrar nas outras perguntas que ela já fez ali embaixo e depois eu continuo. Pode falar, Eva. Ô, Bruno, então eu entendo que essa decisão, ela vai mais do conhecimento, não vou falar caráter do profissional, porque às vezes também ele não tem esse conhecimento, então estaria julgando demais. Então vai do conhecimento e da formação do profissional, porque acredito eu que, dei o exemplo da constelação, por exemplo, é algo que eu não concordo pelo que eu estudei, mas o conselho também não pune. Né? E não tem nenhum lugar que a gente vai procurar e fala que constelação não pode ser aplicada por psicólogo. Né? Então, não, a constelação não consta como nossa prática, não. Pois é. Aí aí que é a segunda parte da pergunta. Pode desculpa. Não, a dúvida é porque eu conheço psicólogos que aplicam, né, a constelação, e quando eu li isso no código, eu falei, gente, mas não pode, né? Só que eu queria saber se tinha algum lugar que listava o que pode e o que não pode. Não. A gente vai ter essa questão do pode, não pode, a gente vai discutindo, a gente vai entrando nos debates, a gente vai entrando no site, a gente vai... Porque a cada dia acontece uma coisa nova. Né? Essa coisa do coach mesmo foi uma coisa que, de repente, brotou. O psicólogo pode ser coach. Existe essa formação enquanto um coach na psicologia. Mas é totalmente diferente desse curso que... Ai, gente, vocês estão me provocando. Vocês estão me provocando. Eu vou ter que mexer com esse negócio. Você fará um material aqui para a gente ver e discutir? Eu não estou me aguentando mais. Olha só. Só falar uma coisa. Você, que envolve também a religiosidade e a espiritualidade. Eu sou pastor. E me formei em psicologia. Eu não sou não, viu? Só estou dando exemplo. Tem gente que usa a cara, não, pastor. Estou botando matanza aqui, o pastor do demônio, né? Botando matanza, eu quero ver o oco. Aí, bom, como é que funciona? O cara... Eu vou falar de uma realidade que a gente tem. Existe um cara midiático muito grande no Brasil, que ele é pastor e ele é formado em psicologia. E aí, ele vai lá e fala um monte de abobrinha. Aí o conselho vai atrás e fala assim, agora você perdeu o grandão, né? Como é que você é formado em psicologia e me dá uma dessa? Não tem como, você não leu o nosso código, não tá batendo. Então, não, mas eu não falei enquanto psicólogo, eu falei enquanto pastor. Aí a pessoa, né? Aí a gente fica, tá nos fazendo de bobo, não tá, que não sei o quê. É um grande problema, isso é muito sensível para nós. Porque sim, ele pode chegar e ter a convicção religiosa dele. E vai lá no culto, e prega no culto, e fala lá no culto. Beleza. Agora, na hora que ele entrar e falar assim, estou te atendendo enquanto psicólogo, aí ele já não pode. Ele não pode falar
olha, para você se curar é 10 Ave Maria, 3 Pai Nosso. Não pode. Banho de pipoca, porque isso não é do nosso conhecimento científico. A gente não tem isso. Agora, se ele, enquanto entidade religiosa, ele aplica isso, a galera tá rindo, né? Mas tem, gente, e a gente tem que respeitar. É muito importante a gente ter respeito com as matrizes que não são as nossas. Pode parecer até estranho, né? Mas, assim, o cara pode ter a religião dele, seja ela de qual matriz for, beleza. Qual que é o problema? O problema é se ele estiver dentro do consultório dele, a pessoa marcou um horário, enquanto um profissional de psicologia, e o cara tá fazendo isso. Se ele lá no culto, se ele tem um horário assim, porque tem, né? O padre, ele tem um horário para receber os fiéis, o pastor tem para fazer lá com o rebanho dele. Ele tira o horário para fazer as orientações e faz. Beleza. E aí a gente volta. Não tenho que impor o meu modo de vida sobre o outro. Eu sou ateu, é o Satã que manda, que não sei o que. Beleza. O outro não é. O meu é Cristo, o meu é Buda. Beleza. A psicologia vai dizer, ok, religiosidade e espiritualidade fazem parte da condição do ser humano e viva a diversidade. Pronto. Desde que a gente se respeite, a gente fala. O cara tem essa função. Ele já tinha essa questão na vida dele muito antes. Beleza. Então, ele pode fazer. Agora, se alguém contrata ele enquanto profissional de psicologia, aí ele já não pode fazer. Aí isso é antiético. Eu vou fazer constelação, mas a pessoa me convidou, me contratou enquanto constelação. No meio da constelação, é só constelação. Beleza. Eu vou fazer florais de bar. Aí é só floral. Pronto. Se quiser marcar com o psicólogo, é outro dia, é outro preço, é outro jeito. Ele pode. O que ele não pode é fazer no meio da consulta, chegar assim, Aí, supõe lá que é da psicanálise. Sim, estou reparando essas questões inconscientes, o conflito com seu pai, com sua mãe, olha só esse recalque. Espera aí que eu vou abrir seu mapa astral aqui e vamos resolver o que é. Não, aí não dá. Entendeu? É isso que ele não pode. Tipo, se ele quer ler o mapa da pessoa, aí é outra consulta, é de outro jeito, é de outra ordem. Não é ali no meio da consulta que o cara está fazendo de psicologia. Então, e aí fica muito delicado. Fica muito delicado. Porque quando é que está sendo da psicologia, quando é que está sendo do outro? A gente não proíbe, e nem tem como proibir. Psicologia não é dedicação exclusiva. Psicologia não é dedicação exclusiva. Não tem como você ser dedicação exclusiva. A gente cobrar. Você formou em psicologia, agora você não pode mais ser pastor, você não pode mais ser do candomblé, você não pode mais ser pai de santo, você não pode mais ser... Não existe isso. Você pode, só que você tem que separar. Na hora que você for isso, você não vai ser. Não, a constelação é uma outra ideia, um outro negócio, assim. Até hoje eu nem lembro mais tanto quanto é. Na hora quando eu vi, eu fiquei abismado. Até tenho que voltar para falar sobre isso. Então, fica claro para você. É delicado, gente. É muito delicado, mas olha só. É da psicologia, a gente vai atuar com aquilo. Pronto. Vamos contratar, a gente vai bancar o nosso preço. Dentro de uma equipe interdisciplinar. Sou psicólogo no NASF. Atenção primária à saúde. As minhas ideias, as minhas colocações, as minhas produções, que não precisa ser só clínico, né? Elas estão pautadas na psicologia. Ponto. Estou no fórum fazendo acompanhamento de alternativas penais. Eu vou falar com base no meu conhecimento da psicologia. Eu não posso, enquanto psicólogo, falar assim, gente, vamos fazer uma missa de descarrego para esse povo? Que eu acho que isso vai ser um problema dele. Não posso. Não posso. Não posso. Agora, se eu acho que essa é uma solução, e aí, enquanto uma entidade religiosa, eu quero fazer isso, aí você faz lá de fora, você faz desligado da psicologia. Nada contra. Cada um vai no que acredita. Só que para a psicologia não pode juntar. Você não pode misturar. Essa que é a questão.
Você pode ter o seu, mas você não pode misturar. A Letícia fala, não devemos levar para uma consulta a nossa experiência individual. Não é isso? Isso também. Na consulta, a gente não leva o que a gente acha certo ou errado. Vamos supor que você é o maior moralista que existe. Né? E na sua moralidade, uso de drogas nem a pau juvenal. Não pode. Mas se o cara está em atendimento com você e ele fala que ele faz uso, que ele não quer parar, mas que ele gostaria, às vezes, de reduzir, de repensar, aí isso é uma coisa. Aí você não vai usar da sua moralidade. Não, você tem que parar. Não, se ele quiser parar, ele para. Ah, a pessoa lá acha que é uma sem-vergonhice a pluralidade sexual. Você pode achar isso para sua vida, mas quando alguém chegar para o seu consultório, e aí que é muito importante a gente saber do nosso limite. Você não pode virar para essa pessoa e falar assim, já pensou que se você... Não, deixa de ser assim que você vai ser feliz. Pera lá. Aí é você impondo para o outro. Não é isso que a gente vai fazer. Então, o que é nosso... Por isso que é muito importante. O investimento na formação de vocês não é só acadêmico. Ele passa pela formação. Vai fazer a terapia, a análise de vocês também conta. Para vocês poderem estar bem resolvidos com as questões de vocês. Outra, vocês não têm que ser bem resolvidos com tudo. Vocês não têm que aceitar tudo. Bruno, eu não consigo atender. Eu não vou dar conta de ir para o sistema prisional e trabalhar com alguém que fez um furto, fez um roubo, um latrocínio. Beleza. Então passa para alguém que tem limites diferentes dos seus. Não é problema. Passa para outro que tem um limite diferente. Ah, não aguento lidar com a questão LGBTQIA+. Então tá, passa para alguém que tem limite diferente. Pronto. Por isso, falei até na aula passada, entrevistas preliminares. Conversa com o sujeito, vai vendo o que ele vai trazendo. E a partir daí você vai construindo coisa, ó. O que você dá conta, o que você não dá. Aí tá no nosso código também. Você não vai dar conta, beleza, faz um encaminhamento, só não foge dele, não. Fala, olha. Foi uma pergunta, acho que da Tatiana lá passada, né? Então, ó, não vai dar para fazer o seu atendimento e tal, acho melhor que, eu acho que um outro profissional, por o caso que você está me apresentando, vai ser mais eficaz para você. Então, vou te encaminhar para esse outro profissional aqui. Beleza? Bom, acabou. Aí você se implica em conhecer um outro profissional que você acha que... E às vezes acontece, gente. Às vezes acontece de você pegar um caso e falar assim, ah, não vai dar, extrapola meu limite. Acho que a demanda que essa pessoa tem para a linha teórica que eu utilizo não vai ser o melhor. Talvez ela vai se encaixar melhor numa outra linha teórica. Ou mesmo, não é muito do meu perfil, porque a gente tem diferenças de linha, a gente tem diferença também do profissional. Né? Tem profissional que é mais calado, tem profissional que troca mais. Isso também é de profissional para profissional. Ah, isso aqui vai me cobrar uma postura assim, então eu vou encaminhar para uma outra pessoa. Eu tenho meus limites. Particularmente, eu não faço atendimento com crianças. Eu já trabalhei com crianças, sei de quanto que é difícil, e eu falo, hoje eu não estou disposto a ter que bancar atendimento com criança, porque me cobra uma determinada postura que eu acho que, para mim, é limite. Eu entendo, muitas vezes que eu atendi crianças, a criança ela é muito suscetível ao meio, ela é mais influenciada do que influencia. E muitas das vezes você vai atender uma criança muito nova, ali, 7 anos, 5 anos, né? Eu acho isso absurdo, né? 5 anos. Não que a psicologia não tenha o que fazer, nós temos, e psicologia não é só clínica. Mas assim, chega a caso de crianças, eu falo isso por causa da minha experiência que eu tive no ambulatório de diabetes com crianças, diabetes tipo 1. E era impressionante como é que, assim, você via... Era muito engraçado isso. Eu fazia um grupo de diabetes tipo 1 de manhã, e de tarde à noite eu estava fazendo um grupo com pessoas que eram do sistema prisional, ou então que tinham sido pegas com drogas e tal. Gente, você pega a palavra açúcar e substitui por droga, de manhã, com as crianças era a mesma coisa.
era falar de açúcar igual falar de droga. Não, que ela usa açúcar, tipo assim, que ela usa droga. E a gente era a mesma coisa. E de noite ali, se eu botasse açúcar no lugar da droga, era o mesmo tema que eu tinha debatido lá em cima. Só que o que mudava? Gente, estou falando sério. O preconceito que a gente tem. Ah, usou droga? Não, é o. Cara, vira um problema absurdo. E aí, já que eu estou falando de droga, vou deixar bem claro: droga não é para glamourizar e também não é para demonizar. É uma substância que está na nossa sociedade. O que vale é a nossa relação com isso. Como que o sujeito vai construir a relação dele com isso? Depois a gente vai discutindo mais durante as nossas graduações. Mas o que me chama muita atenção? Que muitas das vezes você vai atender uma criança e os pais têm uma influência muito grande sobre a criança. E você vai acabar tendo que fazer algumas intervenções com os pais. Então, de repente, essa criança tá meio assim, tá não sei o que, tá tímida, não fala, parará, parará. Às vezes ela tá vivendo uma situação que ela não consegue se comunicar com os pais. Os pais estão numa dinâmica em que eles estão afetando a criança e ela tá simplesmente, ela é reflexo daquilo que está acontecendo na casa dela. Assim como nós sempre somos reflexo de tudo que está acontecendo à nossa volta. E aí, a gente tende a achar um culpado. A gente fala, o problema é a criança. Então, assim, tinha várias crianças que eu atendia que os pais falavam, ela não entende que ela não pode comer pizza, que ela não pode comer doce, mas todo dia tinha pizza, tinha hambúrguer, e a família se comendo, eles achando que eles podiam comer à vontade, que ela tinha que saber que por ela ter diabetes, ela não poderia comer. Gente, essa menina comia escondida, essa menina fazia o capeta, ela guardava até no travesseiro, né? Fazia tráfico de doce. Óbvio. Ia para a escola e era tráfico de doce. Mas como não? Todo mundo está mal usando e ela não pode? Ela não entende. Então, assim, quando eu vou fazer trabalho, não é todo caso que é assim, mas é um limite. Aí eu falo, acho melhor não. É melhor eu ficar com outras partes. E tudo bem. Não sou pior nem melhor por causa disso. Tudo bem. Cada um vai ter seu limite. E a gente vai saber qual é do nosso limite. Isso pode ser até para um caso. Chegou esse caso. Eu falo muito com os alunos também, quando eles começam, formam, né? Aí fica doido para atender. Eu falo, ó, calma. Primeiro vê se você está pro caso. Porque uma das coisas que mais ajuda a gente, assim, quando vocês estiverem formados, a melhor propaganda não é o Instagram, não é fazer lá, é o boca a boca. É a pessoa que você vai atender e ela, quem está em volta vê que ela está bem, que ela vai melhorar, e aí ela começa a falar, e você vai ser indicado. É assim que funciona. Vídeo, regra. Então, pega o caso que você vai dar conta, porque vai ser seu melhor trabalho, vai ser bom para você, vai ser bom para ela, vai ser bom para sua carreira. E se você encaminhar alguém, vai ser ótimo também. Ninguém vai te ver como um incapaz. Não, vai te ver como uma pessoa séria. Inclusive, se você conseguir falar abertamente com ela, esse caso, essa sua demanda, meu trabalho é assim, assim, assado, e eu acho que para você seria mais interessante. Então, eu vou fazer um encaminhamento para esse profissional. Então, perguntas no meio desse turbilhão? Você falando, Bruno, eu convivi um tempo com uma colega de trabalho que era psicóloga, ela é ainda, né? Que ela começou a fazer atendimento com crianças também. Ela contou a experiência dela e ela viu que ela tinha esse limite, né? Ela também não se identificava. E aí ela contou que ela passou a todas né, as demandas que ela tinha, ela transferia, né, quando era de criança, porque ela falava, eu não consigo, e se eu investir numa coisa que eu tô vendo que eu não consigo, isso me faz mal. Então, aí ela falou até o que você disse, ela, então eu falo comigo todo dia, tudo bem eu não me identificar com atendimento com criança, vou me focar, e o atendimento dela, ela foca mais em mulheres, em adultos, essas coisas assim. Aí ela, né, isso eu lembro que eu aprendi muito com isso. É você reconhecer o seu limite, né? E tudo bem você ter o seu limite. Acho que o interessante de tudo é isso. Tudo bem eu não conseguir isso. Eu não vou me discriminar por isso, me sentir pior, né?
Mas esse daí é um dos caminhos que a gente faz lá para a nossa análise, né? Isso é o caminho da análise, a gente sair desse atravessamento, você saber assim, o que te impulsiona, o que você pode fazer, a gente desmanchar esse grande outro aí, essa coisa de que nós também temos que fazer tudo, que temos que ser essa coisa. Não! Existe uma coisa que é você, e isso é muito íntimo, cada um de vocês tem uma coisa que é muito pessoal, que atravessa vocês. Sabe aquela coisa assim, meus pais falaram para eu fazer tal curso, mas aí não deu. Eu vim para cá. Aqui é que eu vou ficar feliz. Eu vou fazendo para isso, mas nossa, isso aqui me puxa para cá. Tem uma coisa que te atravessa. É isso que a gente tem que aprender a escutar. Existe o que a gente quer ser enquanto formação de eu. O que é formação do eu? A formação do eu é totalmente externa. O eu é o seguinte. A criança, a gente vai nascendo, a gente é bebê, a gente começa a ver as coisas no mundo, né? E a gente vai introjetando a cultura que existe no mundo. E através disso a gente vai se moldando. Então, olha, poxa, gostei desse desenho. Olha as características desse personagem. Lembra de quando você era criança e viu o desenho? Olha esses personagens. Nossa, esse personagem é muito legal. Aí você começa a pegar, aí brinca de ser aquele personagem, de ser daquele jeito. Eu quero ser a menina superpoderosa. Eu gosto mais da Lindinha, eu gosto mais da Docinho, eu gosto mais da não sei quem. Sei lá, X-Men, eu gosto muito do Wolverine. Eu acho que eu sou um mocinho meio vilão. Não, eu gosto de ser um justo, eu gosto do super-homem, eu me identifico. E a gente vai catando, olha só, de desenho animado. Com as coisas que a gente vai vendo também durante o dia a dia. O esporte, as novelas, os filmes, as séries, a gente vai catando, a gente vai construindo. E a sociedade também, de certa forma, vai dizendo assim, né? Olha, isso aqui é legal, isso aqui não é, isso aqui é... E a gente vai catando e vai construindo. Só que isso são construções externas. É você pegando experiências externas e falando, olha, eu quero isso para mim. Você é mais do rock, você é do samba, você é do sertanejo, você é assim, você é mais intelectual, vou andar de meio intelectual. E aí você vai catando. Mas aí tem uma coisa que é sua, que te atravessa, que você não escolhe, que diz da sua essência. É isso que às vezes a gente foge e vai para a análise para se encontrar com ela. Que o nosso desejo nem sempre é fácil de aceitar. Ô, Bruno, eu não sei se os meninos, eu chamo tudo de menino, porque para mim são todos meninos aí, né, gente? Eu não sei se eles estão sentindo a mesma coisa. Há mais de 30 anos eu quero fazer psicologia, né? Eu fui impedida de fazer psicologia quando eu tinha a idade aí da Marcele, né, da Alice, e estou aqui em busca disso. Mas está me dando um medo tão grande. Depois dessas aulas, desde terça-feira, eu estou assim, gente, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, é muito difícil, né, não? Olha, eu não vou falar que é fácil, e também não vou bancar aquele que vai falar assim, não, imagina que não sei o quê. Já aconteceu isso no passado comigo, você sabia? Já aconteceu de vir aluno e falar assim, eu acho que eu não vou fazer, eu sou muito burra, eu não sei o que, eu não vou dar conta e tal. Eu, enquanto professor, eu vou estar aqui para ajudar vocês no que for necessário. Implica um movimento de vocês. Trabalho, a formação de vocês, eu tenho corresponsabilização. Parte é minha, parte é de vocês. Eu acredito que cognitivamente vocês não contam. Eu acredito que cognitivamente, pelo que a gente tem apresentado, é assim, meio complicado também que eu estou de longe, né? As provas são em conjunto, né? Vocês nunca se viram, mas nunca se abraçaram tanto, né? A gente sabe, a gente não é bobo, né? Então, assim, mas a gente vai ter um curso, a gente vai estar próximo, a gente vai ter o desenvolvimento. Eu não vou dizer que é fácil, principalmente nas coisas que eu proponho para vocês. Acho que quem for conversar um pouquinho comigo sobre a comunicação não violenta, talvez vai ganhar um norte maior. A comunicação, quem já leu o primeiro capítulo, ele
Tá, opa, caraca, como é que eu fico julgando os outros? Que doideira é essa? Então, ele vai ajudar. Mas, assim, é um movimento de vocês. É vocês que vão, na real, quem vai falar se vai dar, se não vai dar, não sou eu, são vocês. Agora, é preciso que vocês estejam abertos para fazer. Eu preciso que vocês estejam abertos para construir. É muito, muito, muito bonito ver o final do trabalho de vocês. Hoje eu recebi uma mensagem que eu não consigo colocar no meu Lattes, mas que eu fiquei muito feliz. Recebi uma mensagem de um aluno que ele está à frente do sistema de assistência da cidade dele, e aí ele conseguiu fazer uma articulação para entender que assistência não é só assistência, a política está ligada com educação, com saúde. Ele começou a desenvolver um trabalho para articular tudo lá, né, na cidade dele. E ele falou assim, Bruno, é impressionante como é que eu fiz um negócio ali e a coisa agora está andando e está todo mundo maravilhado porque o sistema está funcionando e tal, parará. E ele agradeceu a minha aula. Ele falou assim, Bruno, muito obrigado, porque aquilo que a gente discutiu dentro de sala de aula, que as coisas você batia pé com a gente, eu estou fazendo, e nossa, e é muito bom. Que bom que eu tive a sua aula, e que parará. Gente, óbvio que não foi só a minha aula. Eu posso falar aqui, e se ele não tivesse a capacidade de absorver aquilo e fazer algo com aquilo, nada teria acontecido. Mas eu fiquei muito feliz, e aí eu estou trazendo esse exemplo, porque vocês vão entrar aqui sem saber o que é psicologia. Primeiro semestre de psicologia é talvez um dos mais difíceis, principalmente para quem passou a vida inteira tendo sempre um norte do que é certo e do que é errado, do que é o bem, do que é o mal, de como que deve ser feitas as coisas. Porque a psicologia vai te mostrar que não é assim. Que isso, muitas das vezes, é o adoecedor. E ao mesmo tempo que não é assim, também não é de qualquer jeito. É como se a gente estivesse sempre flutuando. É porque o curso, a gente vai ter que lidar com a falta. A gente vai ter que olhar e perceber. Lembra a aula presencial que a gente teve? Que eu levei aquela parte que me falta? Talvez, nesse primeiro período, vocês são a bolinha achando que está faltando. Vocês estão vendo aqui na faculdade querendo achar a parte perfeita de vocês. E o que a gente está discutindo aqui é justamente que dá para fazer um trabalho, dá para ser ciência, dá para ser sério. E não é da lógica desse cheio. Sabe quem tem resposta para tudo? Quem tem... não deixa uma vírgula para trás? A loucura. O delírio da loucura, ele é de certeza. Vocês conversarem com um louco, sujeito em surto, ele vai dar resposta para tudo. Sabe as coisas que a gente não sabe responder? De Deus, início da humanidade, sabe essas coisas? Ele sabe. É claro, dependendo do delírio, não estou generalizando, né? Mas assim, tudo que angustia esse cara, ele vai lá e bota uma fonte de certeza ali. E ali dá conta. Mas é delirante. O que é o delírio? É uma crença fixa, impassível de mudança e estranha para o restante de nós. Então o cara vai falar. Hoje eu estava me organizando para as aulas do sexto período, que a gente está falando sobre esquizofrenia, né? E aí eu estava lendo as obras de Paul Schreber. Schreber, ele foi um cara que ele foi analisado por Freud. Ele não foi analisado por Freud, não. Freud leu o livro dele. Então, quando ele leu, o Schreber falava que ele estava passando por um processo de emasculação, que ele sentia que os seus órgãos estavam se tornando em órgãos femininos, que ele sentia isso. Então, de noite, para ele era muito dolorido. E ele ia resolver todos os problemas da humanidade, porque a humanidade não estava dando certo.
E aí, ele, através do seu delírio, ele dizia que ele ia ser fecundado por Deus e ia dar luz à nova humanidade e que isso salvaria a nossa sociedade. Então, Deus, para ele, é alguém que conversa e principalmente que vai o fecundar. Enquanto que, para nós, Deus pode ser marcado pelo não saber, pelo vazio. O delírio é que vai construir e vai fechar tudo. A pessoa que é muito cheia de resposta, ninguém tem resposta para tudo. Se não tem furo, tem problema. O que a gente vai fazer na nossa graduação? Começar a lidar com o furo, começar a lidar com a falta, começar a saber, eu não sei, eu não tenho que impor para o outro o que é, mas eu posso ajudar o outro a fazer esse processo. O nosso trabalho, via de regra na psicologia, vai ser ajudar a pessoa que está tendo um problema a passar por aquilo e ela entender o que é a falta dela, o que é a fantasia dela. Porque a gente pira achando que a gente não consegue concretizar nossas fantasias. Ah, eu ainda não consegui isso. Ah, eu sou um fracassado. Ah, porque eu não sei o que. E a gente vai pirando, assim, nisso tudo que a gente tem que construir. Ah, eu não vou dar conta. Peraí, o que vai dar conta? O que você tem que dar conta? O que você quer dar conta? E assim a gente vai seguindo. Não é do cheio. É de olhar e identificar que há vazio. E beleza. É muito mais sobre não saber do que sobre o saber. Enquanto professor... Está muito enigmático, né? Mas enquanto professor, eu vou estar aqui para ajudar vocês no que for possível. Bom, ótimo, ficaria feliz se todos vocês chegassem até o final do curso. Ficarei feliz. Mas também vou ficar feliz e satisfeito se souber que alguém veio aqui e falou, não é para mim agora. Se alguém falar, a tartaruga, né? Não é agora para mim. Tudo bem. Beleza. Enquanto organização cognitiva, acho que dá para vocês chegarem até o fim. Mas eu não posso me colocar no lugar de vocês e obrigar vocês a formar. Isso, eu estou saindo do meu lugar. É óbvio que aqui eu não estou enquanto psicólogo, né? Então eu sempre vou estar, e aí, vamos lá, pessoal, vamos e tal, não sei o quê. Mas eu acho que essa sua pergunta, Maria, me lembrou muito o que eu tive no passado. E assim, meu objetivo é ter formado bons profissionais. E tudo bem se nem todo mundo aqui virar profissional. Mas se chegar até lá no fim, que chegue porque vocês estudaram, porque vocês entenderam a seriedade da psicologia e que vocês vão poder fazer a diferença para as pessoas. Esse caso que eu falei do aluno que me mandou uma mensagem, eu fiquei muito feliz. No dia que eu abandonei o meu trabalho, abandonei, até parece, né? No dia que eu pedi demissão, no trabalho que eu fazia na ponta, lá na psicologia jurídica, eu fiquei assim, poxa, é tanta gente que precisa de um trabalho bem feito da psicologia, eu entendo que eu preciso de fazer e eu vou sair, mas aí eu pensei, cara, eu vou para um lugar que eu vou me dedicar a ser um proliferador, para que as pessoas que eu vou formar, que elas possam sair aí pela família, pela sociedade, pelo bairro, pelos trabalhos onde eles vão estar, e eles possam difundir isso, porque não é todo mundo que tem uma formação crítica, não é todo mundo. Então, eu falei, eu vou me dedicar a isso e eu quero que os meus alunos sejam pessoas que vão disseminar isso. Quando ele me dá essa mensagem, eu fico muito feliz. Mas foi que houve um esforço da parte dele também. Quero que vocês saiam informados, quero que vocês saiam bem informados. Por isso, gente, é de uma honestidade, porque assim, quando vocês tiverem que estudar, o trabalho em grupo que vocês vão dar aquela coçada, que vai juntar nas costas do outro, muito cuidado. Agora, vocês não estão mais estudando para passar de ano. Vocês estão estudando, vocês vão lidar com pessoas que vão chegar para vocês com problemas seríssimos. Saúde mental é uma das coisas mais valiosas que a gente tem. Só que a gente não dá muita moral porque nem sempre se morre de saúde mental, né? O sujeito não, eu estou surtando, e morre, né? Igual um infarto.
Não é assim. E aí, às vezes, a gente deixa para lá. E a gente tem que lutar muito pela ideia de saúde mental. A gente está fazendo muita besteira. A gente já trancou, a gente já matou. E se bobear, a gente volta a trancar, matar, deixar de lado muita gente por causa do discurso de saúde mental. Então a gente tem que ter uma clareza. O que é nosso? O que é da psicologia? O que a gente vai fazer? Como é que a gente vai atuar? Porque vai impactar a vida do outro. E melhor de tudo, não percam o tempo de vocês, né? Então vamos ficar aqui, vamos ficar na moral, vamos ficar sério, né? Porque se for para perder tempo, igual assim, o aluno vem e aí, sei lá, não vê a aula, ele não tá nem aqui, fica lá e só pega a cola na hora, tá, beleza. Ele tá se enganando. Eu só quero, para esse tipo de pessoa, eu só espero que ela tenha honestidade no futuro, falar que ela sabe o que ela fez, e que ela se responsabilize do que ela fez. Por isso que eu falo, o trabalho é corresponsabilização. Saibam que da minha parte, eu vou sempre fazer o melhor para que vocês tenham a melhor formação possível. Ai, que emoção. Não, eu tô zoando agora, mas é sério. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Nosso trabalho é muito sério. Bom, eu vou passar um vídeo aqui, que eu prometi que eu fiquei me mordendo, né? Então, deixa eu passar um vídeo aqui, para a gente entrar nessa pauta aqui e a gente fechar a nossa aula de hoje. Rachando o bico aí, né? Eu fiquei vendo só a carinha de vocês, é muito legal. Então, volto àquele ponto que eu falei lá no início. Ponto, né? Ponto A, ponto B. Volto lá no início da aula. Pode ser que para alguém seja alguma coisa que vai? Pode sim. Não cabe a gente falar, não, nunca dá. Mas qual que é a questão? E aí, eu vi que vocês falaram desse outro vídeo, esse vídeo também é famoso, né, de uma psicóloga conversando com um coach. É bem interessante esse vídeo, mas ele é maior também, tem um tempo maior. Esse eu separo porque ela coloca ali assim, tipo, tá, por que o coach? Se você tem alguém que tem a questão da formação. E, só para a gente fechar essa coisa da saúde mental, tem um diálogo que eu recebi uma vez, não acho que é a forma mais interessante ou delicada da gente lidar com isso, mas que eu acho que vale a pena a gente fazer só passar para vocês aqui rapidinho, que acho que ajuda a fechar, como a gente está no final da aula. Eu dividi ele aqui com vocês. Não sei se vai ficar bom para vocês que estão me acompanhando pelo celular. Aí eu estou lendo aqui para vocês. Olá, tudo bem? Você é coach de crianças e adolescentes? Como funciona o trabalho com crianças? A partir de qual idade você atende? Olá, tudo ótimo. E você? Depende se os responsáveis passar pelo processo também. Qual idade? Então, ele está colocando, ó. Até depende se os profissionais, se os pais passarem também. Tá. Aí, beleza. Show. Então, opa. Seu filho de 12 anos tem apresentado um medo muito grande de tudo. Fica ansioso quando chega a visita. Choro sem justificativa, desânimo. Passou a ser completamente negligente com a própria higiene e com as responsabilidades. Está sempre assustado, inseguro e com muito medo. Treme, chora e diz que não sabe o que está acontecendo. Se diz confuso. Você atende um caso como o dele? Pode me garantir que ele vai melhorar? Dou garantia do meu trabalho, mas você e sua esposa têm grande importância para a melhora dele. Seu filho precisa passar pelo processo, desde que vocês passem juntos. Aí ele coloca, opa, passei demais.
Então, o coaching integral sistêmico é capaz de remover os sintomas que meu filho apresenta. Se minha esposa e eu passarmos pelo processo, tudo estará resolvido em breve, correto? Se você se entregar ao processo 100%, o coach pode sim. E valores? Qual a idade de vocês? Outra coisa, minha esposa vai querer saber sobre o seu currículo, experiência. Sua formação e sua idade. Poderia me informar? Tenho 42 e 34 anos. Falando lá sobre o casal, né? Da criança. De onde vocês são? Aí o coach vai dizer, tenho 18 anos, sou formado em coach pela maior instituição de coach do mundo, a Febrace. Cada processo cobra R$ 4.700. Aí ele pergunta, posso pagar via transferência? Outra coisa, amigo, minha esposa pediu para perguntar, posso enviar por aqui? Pode perguntar. Pelos sintomas que te descrevi, qual o possível diagnóstico do meu filho? Então, essas características que me descreveu, seu filho desencadeou muitas crenças limitantes. Mas o processo de coach mudo, na verdade. Meu filho, às vezes, apresenta umas ideias meio loucas, sabe? Fala sozinho, sente se perseguido, acha que estão escutando. Tudo isso você trata, tudo isso você cura usando o coaching integral sistêmico, com as ferramentas emocionais do coaching integral sistêmico, e isso é possível. Será um caminho e você e sua esposa serão muito importantes nesse processo. Estou aliviado por ter encontrado um profissional tão preparado como você. Pelos sintomas que te descrevi, um psiquiatra havia me dito que meu filho pode ser esquizofrênico. Colocar em tratamento com um profissional despreparado pode matá-lo, pois o índice de suicídio em pacientes com psicopatologia é muito alto. Mas pelo que você está me dizendo, se seguirmos suas ferramentas, não correremos risco. Ele está fazendo tratamento com psicólogo ou psiquiatra? Não. Se estiver, ele não poderá parar o tratamento. Vocês são de onde? Mas ele pode passar pelo coach mesmo se estiver com psiquiatra, certo? Pode, é muito importante. Um dia você pretende se formar, aí ele já começa que ele já termina, né? Aí ele fala, ó, na verdade, pense na possibilidade de fazer sua formação, eu faço parte de um grupo de pessoas que pesquisam terapeutas, e ele chama ele de incompetente, né, pela internet. Os sintomas que te passei são correspondentes a uma psicopatologia grave. Não tem nada a ver com crenças limitantes. Estude um pouco sobre esquizofrenia infantil e você verá. Além disso, motivar um paciente tão comprometido pode desencadear processo de suicídio. Essa conversa aqui é só para... Eu acho deseducado, assim, deselegante, né? Desnecessário também determinadas abordagens aí, determinadas formas. Mas é para chamar a atenção como que essa coisa de um profissional que vai lidar com saúde mental, ele trabalhando com técnicas que não... É um processo muito sério, né? Como é que você vai tratar a esquizofrenia? Assim, a gente tem críticas ao DSM, mas a gente tem uma construção sobre as questões da patologia, da saúde mental dos sujeitos. É diferente. Ainda teve, por fim, uma novela há um tempo atrás que gerou uma grande polêmica porque uma das personagens entrou numa relação com um coach, né? E aí ele prometia fazer regressão e não sei o quê. E o conselho também interviu, porque acabou fazendo... Foi um marketing, né? Vocês já repararam? Existe merchandising na novela, abertamente. Até no finalzinho, quando vocês verem, reparam, a marca tal de maquiagem, marca tal de roupa, aparece o banco tal, e eles fizeram esse merchandising. Então foi uma coisa muito irresponsável, porque de repente você fez uma propaganda junto de uma novela. A novela é ficcional, tá certo, mas o que ele estava falando ali não era ficção. Ele estava falando de um processo que não tem nenhuma garantia científica. A mesma que hoje
combate, bate o pé e fala, esse é remédio não, que não sei o que e tal, parará, foi a mesma que fez a propaganda lá desse outro método. Então, para a gente ter uma clareza assim, da importância de fazer enquanto ciência e de como que isso pode ter impactos. E lembra que eu falei no primeiro dia de aula? A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Ah, botou na novela, mas era ficção. Cara, não é assim. Isso vai para as outras pessoas, isso gera informação. Você pode estar gerando informação falsa. Nós, no nosso atendimento, temos que ter clareza do que a gente está fazendo, o que a gente está usando como ferramenta. É nesse clima meio perplexo, é mais de uma grande seriedade, que a gente conseguiu até dar umas risadas, que eu vou fechar a nossa aula de hoje. Depois alguém quer fazer uma ponderação, alguma fala final? Ô, Bruno, eu penso que o psicólogo, a gente sempre vê o psicólogo esperando que ele tenha respostas, né? Eu falo que eu, antes de entrar para o curso, eu vi o psicólogo, a psicóloga com quem eu me tratava, como aquela pessoa que eu podia confiar e que ela, né, me ajudaria. Aí nisso que você fala é muito importante, me faz refletir muito, porque a nossa profissão, a gente tem que, igual você falou, pensar muito no que a gente vai falar. Porque às vezes é que aquela pessoa está esperando alguma coisa de mim, dependendo do que eu falar, eu posso piorar a situação dela, né? Então essa reflexão é muito importante, porque tem essa seriedade, eu acho que só o nome psicólogo, aquela pessoa é psicóloga. Opa, né? Então, assim, tudo que sai da nossa boca, ela tem valor, né? Para quem tá ouvindo. Eu vejo, assim, a profissão. Não sei se é dessa forma, né? Mas eu vejo assim. A gente fica numa condição de uma possibilidade de sugestionabilidade muito alta. Inclusive, isso já foi pauta de vários debates dentro da psicologia, né? De repente, os analisados começarem a ficar parecidos com seus terapeutas e seus analistas, né? E a gente pensa, não, peraí, se tá assim, tá errado. Não é isso. Não é isso que a gente tem que propor. É o sujeito e a sua construção. O sujeito e a sua verdade. Não a minha sobre ele. Bom, então, podemos dizer que Alice está na área, Ana Clara está na área, Angélica também está na área. Muito obrigado a todos vocês que estão com a câmera ligada. Vocês me deixam muito mais feliz. A minha aula fica melhor também por causa disso. E também pela participação de vocês. Muito obrigado. Falar e ver vocês reagindo me dá uma satisfação muito grande. Muito obrigado. Aí tem gente que fala que a questão da internet que não fica boa, né, e tal. Mas, bom, eu vou ficar muito feliz. Vai ser um grande presente para mim. Quando vocês ligam a câmera, eu acho um grande presente. Bom, a Bianca não. Eduardo Inácio não. A Erna está na área, a Gileovana está na área. O Gustavo está aí. A Isadora também está aí. A Jordânia está aí. A Juliana. Presente. Juliana. A Júlia está aí. A Letícia Ferrari está aí. A Letícia Ferraz também está. A Miriel está aí. A Luísa está aí. A Ludmila. Ludmila não, né? Ludmila hoje não. Ludmila não, mas a Luísa está aí. A Marcela está aí. O Marcos está aí. Maria de Fátima está aí. Maria Vitória. Marcela está também. Gente, peraí, a Maria Vitória? Maria Vitória não? Não, não é Maria Vitória não.
A Maria Luísa, a Mônica. Paula. Paula, hoje não. Pedro Henrique está aí. Ramon não. O Renato está presente. O Rodrigo. Rodrigo hoje não. A Sandra está presente. A Tatiana não está. A Vanessa está aí. Verônica não. Pessoal, boa semana. Boa semana acadêmica para vocês. Daqui a 15 dias a gente volta com a nossa aula. Diga, Evelyn, você quer falar comigo? Fechou? Ela caiu. A Sandra, né? Tá, então beleza, mas ela tinha visto que ela estava presente. Galera, boa semana, aproveitem, nos vemos até a próxima. Valeu!